Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, a mais um vídeo aqui nessa playlist de geometria analítica, né? E, bom, como a gente viu na aula 5.1, a gente está olhando para um plano, a gente está olhando para R2, quaisquer dois vetores em R2 que não sejam colineares, eles formam uma base para o plano R2. E aí, qualquer outro terceiro vetor que você pegar no plano, ele vai poder ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Basta então que a gente encontre aí as constantes, né, que vão multiplicar esses vetores. Então, você tendo dois vetores quaisquer que sejam não colineares, V1 e V2, em R2, a gente, dado um vetor W qualquer pertencente ao plano, esse cara ele vai poder ser escrito como uma combinação linear de V1 e V2. Só que para escrever esta combinação linear, a gente vai precisar determinar esses valores de A1 e A2, como a gente viu na aula 5.1. O que acontece é que, dependendo de quem são esses vetores V1 e V2, a determinação desse A1 e A2 pode ser não tão trivial assim. Então, nessa aula, a gente vai estudar o que é uma base ortonormal e a gente vai entender também como que a gente utiliza e quem é, né, a base canônica de R2, que é a mais fácil possível. Com esses dois conceitos, novos conceitos, né, de base ortonormal e de base canônica de R2, o cálculo dessas constantes A1 e A2 vai ficar assim muito mais fácil, sabe? Então são bases que facilitam muito a nossa vida quando a gente está trabalhando dentro de R2. E são bases que vão permitir que quando você está olhando a base canônica de R2, ela é uma base que vai levar a gente ao seguinte facilitação da nossa vida, digamos assim. A gente vai poder facilitar a nossa vida a tal ponto que se você tiver aqui no R2 e você quiser um vetor que parte da origem até este ponto de coordenada x, y, a gente viu que você tem ali as coordenadas do ponto final, né, desse vetor. Isso é diferente das coordenadas do vetor na base. Esses x e y não são iguais a 1 e a 2. Mas no caso particular da base canônica, eles vão ser iguais. E aí a gente vai discutir aqui nessa videoaula, e aí você tem que ficar até o final da videoaula, o porquê que são iguais, porque que esse ponto final aqui do teu vetor, xy, vai ser exatamente as coordenadas do vetor na base canônica de R2, tá? Dando um spoiler gigantesco aqui do que vai ser essa aula. Então, e aí a relevância disso dentro da geometria analítica, porque por mais que a gente tenha o conceito de base de R2 e a gente saiba que quaisquer dois vetores não colineares em R2 formam uma base para R2, quando a gente está estudando dentro da geometria analítica, essencialmente a gente usa a base canônica de R2. Então, os vetores dentro da geometria analítica, eles são tratados, né, como esse espaço R2 é tratado como espaço vetorial com base canônica, com base sendo essa base canônica de R2, né? E quem que é essa base canônica de R2 que facilita tanto a nossa vida? É isso que a gente vai discutir nessa aula, tá? Então, fica até o final do vídeo aí para entender direitinho isso. Para complementar, então, aquele estudo da aula 5.1, né, na qual a gente estava aí estudando bases de R2, e aí você ter condição de diferenciar, então, o que é
as coordenadas de um vetor, né, em diversas bases aí de R2, em particular na base canônica, que essencialmente é a base que a gente vai usar dentro da geometria analítica, né? Quando a gente está estudando GA, a gente essencialmente trabalha com vetores na base canônica. E o pessoal que estuda física, né, quando você vai fazer a representação de vetores no plano em física, vocês também utilizam lá na física os vetores na base canônica de R2, tá? Ou na base canônica de R3. Inclusive, R3, conteúdo da próxima aula, 5.3, né? Falando em próxima aula e continuidade disso aqui, já antes aqui da gente começar e concentrar na aula, já deixa o joinha aí no vídeo e já se inscreve no canal para dar aquela força, né, para o canal crescer, para as pessoas para o canal ter visibilidade, né, e as pessoas terem mais gente, né, ter acesso a esse conteúdo, né. Então já deixa aí, já se inscreve no canal para vocês não perderem as próximas videoaulas e também para dar um apoio aí, né, para mim que tô aqui produzindo na maior força de vontade aí, semanalmente os vídeos para vocês, tá bom? E muito obrigada aí já ao pessoal que está inscrito no canal. Vamos lá, então. Para a gente começar a nossa videoaula, eu vou começar definindo, né, o que é uma base ortogonal, tá? Na prática, a gente utiliza, né, mais, assim, as bases que são bases ditas ortonormais. Só que dentro desse conceito de ortonormais aqui, de ortonormalidade, a gente tem duas coisas guardadas aí, duas informações a respeito dos vetores muito importantes guardadas aí. Como a gente está falando de base de R2, o R2 é um espaço bidimensional, eu preciso de dois vetores apenas para formar a base desse espaço. Então, eu vou pegar aqui uma base, E1, E2, tá? Então, são dois vetores que são dois vetores de R2, no nosso contexto aqui, e não são colineares, tá? Esses vetores não são múltiplos um do outro, porque senão não seria a base de R2. Então, são dois vetores em R2 que não são colineares, tá? Essa base, ela vai ser chamada de ortonormal, presta atenção que isso é importante, tá? Se os seus vetores satisfizerem duas coisas. Eles precisam ser ortogonais e unitários. O que eu quero dizer com esses vetores serem ortogonais? Eu quero dizer, né, que o ângulo entre esses dois vetores é um ângulo de 90 graus, ortogonalidade entre eles. Então, eu estou dizendo, né, que você tem dois vetores, como nessas três figuras aqui, vetores, né, formando o ângulo de 90 graus entre esses dois vetores. E isso é a ortogonalidade, que a gente representa por esse símbolozinho aqui, tá bom? E além de ser ortogonal, eu preciso que os vetores sejam unitários. Então, o que eu quero dizer com vetores unitários? Eu quero dizer que a norma desses vetores, o módulo desses vetores, o tamanho desses vetores, tem que ser igual a 1. Então, se a gente pegar, como a gente está trabalhando aí, né, a gente sempre pode, né, isso a gente já discutiu em videoaulas anteriores, que se você tiver um vetor em qualquer lugar de R2, você pode pegar o representante desse cara lá na origem, né, que é o mesmo cara. Tá? Então, eu vou olhar tenho aqui três exemplos, né, de bases que são bases ortonormais de R2 com origem na origem de R2. Então, a gente tem aqui três situações, né? Se você pegar, eu vou pegar aqui norma igual a 1, como que eu sei que esses vetores, né, tanto em cada um desses casos aqui, no caso 1, no caso 2 e no caso 3, como que eu sei que esses vetores nos três casos têm norma 1? Eu sei porque todos eles são vetores que estão presos dentro do quê? Da circunferência de centro 0 e raio 1. Então, eu tracei aqui uma circunferência de centro 0 e raio 1 e nela eu marquei dentro dela dois vetores que sejam ortogonais.
Então, você tem uma situação aqui de vetor ortogonal, você tem outra situação aqui de vetores ortogonais e tem outras situações aqui de vetores ortogonais. Então, a gente tem aqui 3 casos, tá? De bases que são ortonormais. Esses vetores são ortogonais entre si e o tamanho deles, né, é igual a 1. A norma desses vetores é 1, pois eles são o raio da circunferência de centro na origem em raio 1, tá? Essencialmente o raio dessa circunferência. Nestas posições, essas 3 bases são bases ortonormais. Então, o que acontece com essas bases ortonormais, né? Elas vão facilitar muito a nossa vida na hora de descrever as coordenadas de um vetor em qualquer uma dessas 3 bases. Mas ainda não são as bases mais fáceis possíveis, tá? A gente vai buscar aí uma mais fácil que essa. Por quê? Vamos ver a situação. Olha só, se eu pegar, por exemplo, esse vetor V aqui, tá? Esse vetor V, vamos observar o seguinte. Eu tenho aqui uma base E1, E2, que é uma base ortonormal. Por que ela é uma base ortonormal? Porque os 2 vetores são raio da circunferência de centro na origem e raio 1, e eu marquei aqui o ângulo de 90 graus entre esses 2 vetores. Então, são vetores de norma 1, com um ângulo entre eles, um ângulo de 90 graus. Portanto, uma base ortonormal. Beleza, esse vetor V, ele é um vetor da origem até esse ponto C. O que está acontecendo com esse ponto C aqui? Ó? Quais são as coordenadas deste ponto C em R2? Esse ponto C tem coordenada x 1, alguma coisa e coordenada y 3, alguma coisa, tá? Ele tá vindo aqui, ó, para a gente brincar aqui um pouquinho. Ele tá vindo aqui, ó, acima do 3 e um pouquinho pro lado aqui do 1. Então, é 1, alguma coisa e 3, alguma coisa. Essas coordenadas desse cara aí, tá? Só que veja bem, o que acontece com as coordenadas deste vetor quando eu olho para ele como sendo um vetor na base E1 e E2, quando eu vou escrever ele na base E1 e E2. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou pegando aqui a reta suporte do vetor E1, a reta suporte do vetor E2, e eu vou fazer o quê? Eu vou projetar o vetor V ortogonalmente sobre a reta suporte do vetor E1 e vou projetar ortogonalmente sobre a reta suporte do vetor E2. E aí, aqui em cima eu deixei marcado para vocês verem que nessa projeção na direção de E1, eu tenho 3 distâncias aqui, que é distâncias de tamanho 1. Então, se eu pegar o vetor E1 e multiplicar por 3, eu chego nesse cara aqui, nesse ponto aqui, que é a projeção do meu ponto C. Contrapartida em direção do vetor E2, eu vou ter 2 cópias do vetor E2 aqui. Isso diz para nós que o vetor V, ele é 3 vezes o vetor E1 mais 2 vezes o vetor E2. Portanto, na base E1, E2, esse cara aí tem coordenadas 3 e 2 nessa base usando esses vetores E1 e E2. Só que essas coordenadas desse vetor não tem absolutamente nada a ver, como vocês podem notar, com as coordenadas do ponto final desse vetor. E seria muito legal se fossem iguais, né? Esses caras aí. Se eu conseguisse uma base em R2, tal que a hora que eu olho para a coordenada desse ponto em R2, que é o ponto final do meu vetor, esse cara coincida com as coordenadas do vetor na base. Essa é a ideia. Vamos procurar um cara que faça isso por nós, tá? Bom, e a gente vê aí, né, por essa figura, né, que esse vetor aqui, esse 3 vezes E1, ele é a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor E1, e esse 2 vezes E2 é a projeção ortogonal do vetor V sobre o vetor E2. Então, você tem as suas projeções ortogonais bem definidas, a gente sabe, portanto, quais são as coordenadas desse vetor nessa base. Lembra aquela interpretaçãozinha geométrica lá do começo que a gente estava fazendo no comecinho da aula 5.1, né? Para quem não assistiu. Bom,
seguindo. Agora, eu vou olhar para quem? Bom, eu tenho infinitas bases possíveis para o R2, né? Basta que eu pegue dois vetores, infinitas bases ortonormais, inclusive, porque eu giro esses caras aqui, mantendo 90 graus, você gira esse ponto aqui, ó, esse primeiro ponto aqui, que é o ponto de E1, você gira em cima desse círculo, você vai ter infinitas bases para o teu R2. Mas tem uma base, que é uma base legal, que vai fazer com que as coordenadas do teu vetor naquela base sejam exatamente as coordenadas do ponto final do vetor. E essa base é a base canônica de R2, tá? Sempre quando a gente coloca dentro da matemática o termo canônico é porque é a coisa mais fácil possível que a gente tem para trabalhar, tá? Então, a gente tem ali a base canônica de R2. O que essa base canônica tem de legal? Que ela é muito legal. Primeiro que ela é ortonormal, tá? Então, essa é a primeira coisa massa da base canônica, é que ela é ortonormal. Então, são dois vetores que formam um ângulo de 90 graus entre si e que tem norma 1, tá? Bom, a gente quer que você tenha aí as coordenadas de um vetor, confunda-se, né, com as coordenadas do ponto final desse vetor. Claro, vetores com origem na origem de R2, tá? Então, a gente vai pegar, para a base canônica, que é a coisa mais fofa possível, a gente vai pegar dois vetores muito específicos, tá? Que são vetores com origem, começando aí na origem de R2, e um deles termina no ponto 1, nesse cara aqui, que é o ponto 1, 0, tá? Porque esse aqui é o teu eixo X, esse aqui é o teu eixo Y, eu vou pegar esse cara que começa na origem e termina no ponto 1, 0. Este sujeito eu vou chamar de I, ou E1, tá? Esse I dessa representação de vetor aqui é um Izinho estilizadinho, tá? Esse Izinho estilizadinho aqui, esse é o vetor I. E eu vou pegar eu vou pegar também um vetor que parte da origem e termina nesse ponto aqui, ó, em cima do eixo Y, que é o ponto 0, 1. Este cara, que eu vou chamar de vetor 0, 1, ele é o vetor J ou o E2. Esses dois vetores que, bom, o vetor I começa na origem, termina em 1, tem norma 1, tá? O vetor J começa na origem, termina em 1, tem norma 1, beleza? Norma 1. O vetor I está em cima do eixo X, o vetor J está em cima do eixo Y, o eixo X e o eixo Y em R2 formam um ângulo de 90 graus entre si. São eixos coordenados, são ortogonais entre si. Então, o vetor E1 e o vetor E2 são ortogonais entre si. Portanto, né, esse conjunto de vetores I e J formam uma base ortonormal para R2. E esta base, formada por estes dois vetores, e somente esta base, formada por esses dois vetores, é chamada de base canônica do R2. É a mais fácil possível. Olha só o que acontece falando em base canônica, que legal. Vamos olhar para a coordenada desse ponto C aqui, ó. Vamos olhar para as coordenadas do ponto C em R2. O ponto C é um ponto de coordenada x3 e de coordenada y2. Isso olhando para o ponto C. Qual que é o legal aqui quando você olha desta forma, tá? Porque agora eu vou olhar para o vetor V e eu vou achar as coordenadas do vetor. Quando eu olho para o vetor, eu vou projetar o ponto C em cima da reta suporte. Pegar o ponto C, vou projetar em cima da reta suporte do vetor E1 e isso vai cair em exatamente 3 vezes o vetor E1. Então, ele é 3 vezes o vetor E1, mais vou pegar e vou projetar na reta suporte do vetor E2 e vou cair em 2. Portanto, 2 vezes E2, portanto, 2 E2.
o que significa que as coordenadas desse cara nessa base 1 e 2 são 3 e 2. E esse negócio aqui, essas coordenadas, são exatamente iguais ao que as coordenadas do ponto final do meu vetor. E essa aqui é a graça quando você fala quando você usa a base canônica de R2. Por quê? Porque a representação, né, das coordenadas do ponto final do vetor ali vão ser exatamente as coordenadas do teu vetor naquela base. E não aquilo que a gente estava discutindo na aula 5.1, que essas coisas mudam, né? Então, essa é a graça aí da história, beleza? Continuando, então, eu vou buscar aí uma expressão analítica de um vetor R2, em R2. Então, uma vez fixada a base IJ, que é a base canônica, fica estabelecida uma correspondência bionívoca entre os vetores do plano e os pares ordenados xy de números reais. Como que eu sei que fica determinada essa correspondência bionívoca? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para cada vetor em R2, eu tenho um ponto em R2 com aquelas coordenadas daquele vetor, e para cada ponto em R2 com par ordenado em R2 xy, eu tenho um vetor associado a esse cara, tá? E mais do que isso, a coordenada do ponto coincide com as coordenadas do vetor naquela base, tá? Que é justamente isso que a gente estava discutindo aqui. Olha, se eu olhar para esse ponto C, o ponto C é um ponto de coordenadas 3, 2, e ele corresponde, né, essas coordenadas 3, 2 também corresponde ao vetor que parte da origem, termina nesse ponto que tem as mesmas coordenadas. Então, quando eu estou falando de pontos em R2, eu tenho associado a esse ponto um vetor, e a cada vetor em R2 eu tenho associado também um ponto final a esse cara. Essa é a correspondência bionívoca. Então, dado um ponto, eu tenho um vetor associado a esse cara, dadas as coordenadas de um ponto, eu tenho um vetor associado a esse cara, e dadas as coordenadas de um vetor, eu tenho um ponto associado a esse cara, que é o ponto final desse vetor. E essa é a graça. Então, você acaba... Aí a gente fica muito com a tendência, né? Como você tem essa correspondência bionívoca, para cada ponto de R2, aquele par ordenado que descreve o ponto, eu tenho associado um vetor. E para cada vetor em R2 que tem um par ordenado de coordenadas daquele vetor, eu tenho associado um ponto em R2, que é o cara com aquelas mesmas coordenadas, a gente passa a confundir a partir de então coordenadas do vetor com coordenadas do ponto final do vetor, né? Vetores partindo da origem, tá, gente? Sempre vetores partindo da origem aqui. Então, a cada vetor no plano, eu posso associar um par ordenado de números reais xy, né? Que são o quê? Primeiro, corresponde ao ponto final do vetor, o vetor partindo da origem, esse par ordenado xy corresponde ao ponto final do vetor. E mais do que isso, são as coordenadas do vetor na base canônica. E essa que é a graça, porque aí você tem a base associada. Então, facilita a tua vida porque você vai ler lá, porque a partir, então, deste momento, quando você olhar e falar assim, eu tenho um vetor de coordenadas menos 2, 2, você sabe que este cara é... Quem que é este sujeito? Ele tem x menos 2 e y 2. Então, você vai vir aqui e vai catar o ponto menos 2 e 2, vai marcar o teu ponto lá e tu sabe que o teu vetor está aqui. Tá? Você sabe exatamente aonde está o teu vetor sem muita dificuldade, por causa dessa correspondência bionívoca entre esses dois caras, tá? Entre pontos e vetores, uma vez fixada a base IJ. Então, se você estiver com a base canônica IJ, isso é verdade. Mudou de base, não é mais verdade, tá? Se for outra base de R2, aí isso aqui não funciona mais, tá? E aí, porque aí isso são coordenadas, e aí depende da base que você está trabalhando, esses caras são diferentes. Mas se tiver com a base canônica, funciona, tá? Bom,
Então, um vetor, dado um vetor v, ele vai ser o quê? X vezes o vetor i mais y vezes o vetor j, em que x vezes o vetor i é a projeção ortogonal do vetor v sobre o vetor i ou sobre o eixo x, e yj é a projeção ortogonal do vetor v sobre o vetor j, ou equivalentemente sobre o eixo y. Então, o que vai acontecer? Se você pegar o vetor v como sendo x vezes o vetor i mais y vezes o vetor j, o vetor i é o par 1, 0, o teu vetor j é o par 0, 1. Quando eu multiplico um cara vezes um par, eu multiplico coordenada a coordenada, né? Isso vai fazer ficar x, 0 e y e 0y. E aí a gente soma o quê? A primeira entrada com a primeira entrada do vetor e a segunda com a segunda, levando então ao par xy. Portanto, a expressão analítica do vetor é exatamente o par xy. Isso dá pra gente, então, olha, você vai justamente, né, partir da origem e terminar no ponto de coordenada xy, que é exatamente as coordenadas do vetor na base canônica, né? Então, aqui não confunde mais, vai cair em um outro ponto aleatório, sei lá, não, vai cair exatamente naquele cara ali. E é assim que a gente vai tratar, né, dentro da geometria analítica, vetores, né, porque essencialmente a gente trabalha com eles na base canônica. Então, uma vez dado que o vetor é o par xy, você sabe que você começa na origem e termina ali, né? Mas esse par xy são as coordenadas do vetor na base canônica. Então, continuando, né? A gente sempre, quando vai listar dizer um vetor, você diz o vetor como combinação linear dos elementos da base. Sendo a base canônica i j, então eu posso escrever um vetor como sendo 2 vezes o vetor i menos 7 vezes o vetor j, né? Então, eu vou multiplicar o vetor i por 2, vou multiplicar o vetor j por menos 7. E então, quem que vai ser esse cara aqui? As coordenadas desse sujeito, né, são exatamente o 2 e o menos 7. E aí, o que a gente vai fazer agora é verificar que, bom, um vetor com estas coordenadas, ele de fato começa na origem e termina no ponto de R2 de coordenada 2 e menos 7. Então, eu vou pegar e vou abrir, tenho a expressão do vetor, o vetor ele é 2 vezes o i menos 7 vezes o j, vou trocar o i por 1, 0, vou trocar o j por 0, 1, que são as coordenadas desses vetores na base canônica, que são as coordenadas desses dois vetores i j, né, da base canônica. Quando eu faço a multiplicação aqui, eu multiplico, então, entrada por entrada do meu par, né? E a soma é primeira coordenada com primeira coordenada, segunda coordenada com segunda coordenada. Fiz a soma, cheguei exatamente em 2i menos 7. Portanto, as coordenadas do vetor são justamente 2 menos 7. O vetor começa na origem e termina no ponto 2 menos 7. O 2 no x está aqui, o menos 7 em y está aqui embaixo. Então, se eu estendo esses caras aqui para lá, o teu ponto 2 menos 7 está aqui, né? Então, o teu vetor é esse cara aí que já está desenhado, né? Para evitar desenhos errados durante a aula, beleza? Então, e isso é levemente diferente, né? Isso aqui é as coordenadas do vetor. Isso é bem diferente daquilo que a gente estava discutindo, né, em termos de coordenadas de vetor na aula 5.1, né? Porque se você for lá olhar para aqueles vetores, para aquelas figuras que a gente discutiu na aula 5.1, o ponto final do vetor não tem nada a ver com a coordenada dele, né? Porque depende justamente da base com a qual a gente está trabalhando. Bom, então, vamos lá, representar graficamente os seguintes vetores. O vetor u, que ele é dado como menos 2 vezes i mais 5 vezes j. Bom, se ele é menos 2 vezes i mais 5 vezes j, ele é um vetor de coordenada menos 2, 5. Mas ele está fazendo o quê? Ele está indo menos 2 no eixo x e 5 em y.
Mas como é I e J, os vetores da base canônica I e J, eu sei que as coordenadas desse vetor, que são estas constantes, as coordenadas do vetor U na base canônica, que são justamente as constantes 2 e 5, menos 2 e 5, são iguais, coincidem, né, com o ponto final deste vetor. Então, eu vou achar ali o menos 2 no eixo x, o 5 no eixo y, e eu ligo esses dois caras, ele vai me dar este ponto aqui, o ponto de coordenada menos 2, 5. Então, o meu vetor, ele vai vir da origem e vai terminar aqui neste ponto. Esse é o meu vetor U, certo? Esse é o cara. Vamos lá. Eu quero um outro vetor que ele seja o quê? Menos 3j. Se ele é menos 3 vezes o j, ele é um vetor de coordenada 0 vezes i menos 3 vezes j, ou seja, de coordenada 0 menos 3. Como eu estou olhando para isso na base canônica, isso aqui é justamente o ponto final do meu vetor, que vai ter 0 em x e menos 3 em y. 0 em x menos 3 em y é um ponto em cima do eixo y de coordenada menos 3, que é este cara. Então, o nosso vetor, ele está aqui, ó. Pera lá. Aqui em cima do eixo y. Esse, portanto, é o nosso vetor V, o vetor de coordenadas 0, menos 3. Quero agora o vetor W, que é dado por 4i. Se ele é 4i, ele é 4i mais 0j. Portanto, as coordenadas desse vetor são 4 e 0. Na base canônica, isso me dá justamente o ponto onde esse vetor tem que chegar, que é 4 no eixo x e 0 em y. Um ponto de coordenadas 4 no eixo x e 0 em y é um ponto sobre o eixo x, porque ele tem coordenada y 0. Então, eu vou lá no meu eixo x encontrar o ponto 4, né? E o meu vetor vai estar aonde? Em cima do eixo x, tá? Esse cara aqui, ó. Que é só... Ai! Ficou tortinho, tá, gente? Vocês desenhem certinho aí. Que é esse cara aqui em cima do eixo x. Esse aplicativo não é muito bom para essas precisões. Mas é um vetor certinho em cima do eixo x aqui. Beleza? Seguindo, então. Bom, a gente está falando de vetores em R2, né? Então, a gente sabe coordenadas de vetor, essas coisas toda. Eu preciso de um pouquinho mais de detalhamento aqui, de respeito desses caras, né? Então, vamos lá. Definição de igualdade de vetores. Quando que dois vetores, U e V, são iguais? Bom, isso é de praxe, né? Os vetores são iguais se eles forem iguais coordenada a coordenada. Então, se a coordenada x de U for igual à coordenada x de V, ou seja, se x1 for igual a x2 e y1 igual a y2. Então, se eu tiver igualdade coordenada a coordenada, então os vetores serão iguais. E aqui eu estou de fato falando coordenada a coordenada, porque eu estou considerando como sendo base canônica, então esses caras são justamente as coordenadas do meu vetor na base canônica, beleza? Bom, então um exercício muito clássico de aparecer nessas horas, para ver se a gente entendeu o que significa coordenada e igualdade de vetor, é determinar para que valores de A e B nós temos que esses dois vetores são iguais. Esse é o vetor U e esse vetor V. Bom, dizer que esses vetores são iguais é dizer que eles são iguais coordenada a coordenada. Então, é dizer que a primeira coordenada do U, que é A mais 1, tem que ser igual à primeira coordenada do V, que é 5. E a segunda coordenada do U, que é 4, tem que ser igual à segunda coordenada do V, que é 2b menos 6. Isso nem é um sistema linear, por quê? Porque são duas equações. A primeira equação depende apenas da variável A e a segunda equação depende apenas da variável B.
Portanto, isso nem é considerado um sistema linear, são só duas equações de primeiro grau para a gente resolver. Então, esse cara aqui, dessa primeira equação, a gente tem que o meu A é igual a 5 menos 1, portanto, o valor de A tem que ser igual a 4, e na segunda equação, a gente tem que o 2B tem que ser igual a 4 mais 6, ou seja, o meu B tem que ser igual a 10 dividido por 2, e, portanto, o B vai valer 5. Logo, né, esses dois vetores U e V são iguais, C e somente C, A igual a 4 e B igual a 5, ok? Então, portanto, a igualdade vale se isso aqui acontece. E a gente resolveu ali, né, as equações bonitinho, bom? Bom, eu já falei isso inúmeras vezes para vocês, a gente está aqui definindo, né, objetos, a gente tem que definir que operações são possíveis fazer com esses objetos. Então, a gente está com vetores em R2, a gente já entendeu que se são vetores em R2, R2 é um espaço vetorial com dimensão 2, então tem base formada por dois vetores. Esses dois vetores a gente está pegando como sendo uma base, agora, base canônica, né? Uma base ortonormal, portanto. Então, eu vou pegar U e V, dois vetores, U com coordenada x1, y1, V com coordenada x2, y2, tá? E um número real, alfa, não importa, tá? Como que a gente soma dois vetores em R2? A gente soma coordenada a coordenada, tá? Só aqui repetindo o que a gente já falou várias vezes aqui nessas videoaulas. E como que a multiplicação do vetor por escalar vai pegar, então, o vetor, o par x1, y1, multiplicar pelo escalar alfa. Então, vai ser multiplicar cada uma das coordenadas desse par pelo escalar alfa. Lembrando que quando a gente está falando de vetores, a gente sempre tem duas operações bem definidas, a soma e a multiplicação por escalar, né? E aí a gente então soma entrada por entrada e a multiplicação por escalar multiplica cada uma das entradas do vetor por aquele escalar, tá? A soma vai dar aí a diagonal, uma das diagonais, um paralelogramo, né? Então, você vai ter os dois vetores U e V, eles te geram um paralelogramo, uma das diagonais do paralelogramo vai te dar a soma, e a multiplicação por escalar, ela basicamente altera o tamanho do teu vetor, altera a norma do teu vetor, e a gente fez essa discussão, né, desses efeitos da norma nas aulas da soma, né, e da multiplicação por escalar, essa interpretação geométrica do que é somar e multiplicar por escalar, nas aulas 4.1 e 4.2 eu fiz isso detalhadamente, tá? Então, não lembra, não sabe e tal, dá uma conferida lá. Mas essa soma está dada na diagonal do paralelogramo e esse cara aqui, ele basicamente afeta o tamanho do teu vetor. A multiplicação por escalar afeta o tamanho do teu vetor. Multiplicar um vetor por um escalar mantém obrigatoriamente a direção do vetor. Se o escalar for um número real positivo, mantém também o sentido. Se for um escalar negativo, altera o sentido do seu vetor. E se for diferente de 1, se o escalar for diferente de 1, você obrigatoriamente está mexendo na norma, no tamanho do vetor. Sendo um escalar alfa maior do que 1, você aumenta o vetor, e o escalar alfa entre 0 e 1, você diminui o seu vetor, tá? Esse é o efeito dessa multiplicação por escalar. Tudo isso discutido lá nas aulas 4.1 e 4.2, tá? Com desenhos, tudo bonitinho, exemplificado certinho, tá bom? Então, considerando os vetores U, V e W, aqui a gente tem então vetores na base canônica, né? Então, portanto, esses caras são coordenadas, esses vetores na base canônica. Eu quero calcular então aqui
Vamos fazer umas contas com o vetor, né? Vamos brincar de algebrismo e fazer conta com o vetor um pouquinho. Dizem que faz bem para a saúde de alguém. Então, vamos lá. Pegar o vetor U mais V é pegar o vetor U de coordenadas 1, 2 e somar com o vetor V de coordenadas menos 2 e menos 3. A soma, ela é sempre dada coordenada a coordenada, então vai ser menos 1 menos 2, 2 menos 3. Tomar cuidado, não altera a ordem, tá, gente? Menos 1 com menos 2 dá menos 3, 2 menos 3, menos 1. Confere as contas aí? Acho que deu, né? Pegar o vetor e multiplicar por 3 é 3 vezes o par ordenado menos 3, perdão, 3 menos 4. O vetor W é 3 menos 4. Vou pegar o par e vou multiplicar por 3 menos 4. Então, vai fazer 3 vezes 3, eu vou multiplicar cada uma das entradas do meu vetor por esta constante, 3, e isso vai dar, então, 9, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 9 menos 12. Pegar o vetor W, ele é 3 menos 4, menos 2 vezes o vetor U, que é menos 1, 2. Nesses casos, a gente obrigatoriamente primeiro faz a multiplicação do vetor pela constante, tá? Mas menos 2 vezes menos 1 vai me dar 2, menos 2 vezes 2 vai me dar menos 4. E aí depois você soma novamente, somando entrada por entrada. Então, é 3 com mais 2, menos 4, menos 4. Esse cara vai dar, portanto, o vetor de coordenadas 6 menos 8. O último caso é fazer o vetor W menos 3 vezes V menos 1. Aqui eu posso primeiro multiplicar ambos os vetores por 3 e depois fazer a soma, ou primeiro fazer a soma e depois multiplicar por 3, tá? Tanto faz. Eu vou, porque eu prefiro, tá? Primeiro fazer a subtração dos vetores. Então, o vetor W, ele tem coordenada 3 e menos 4, menos 3 que multiplica, abre colchete para evitar a confusão, o vetor V, que tem coordenada menos 2, menos 3, menos o vetor U, que tem coordenada menos 1 e 2. Fechou. Então, a gente vai fazer o quê? Primeiro, eu vou resolver esta soma ali dentro. Então, 3 que multiplica, menos 2, menos com menos, mais 1, menos 3, menos 2. Show. Agora, copia lá esse cara, que eu não tô fazendo nada com ele. Menos 3 que multiplica, quem que é o vetor? Então, menos 2 mais 1, menos 1, menos 3 com menos 2, menos 5. Isso vai me dar, então, 3 menos 4, mais 3 vezes 3, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 5, 15. Observe que eu joguei o sinal de menos para dentro, tá? Que eu acho mais fácil trabalhar. E aí, aqui a gente soma, então, entrada por entrada. 3 mais 3, 6, 15 menos 4, 11. Tá aqui o cara, ok? É um pouquinho de trabalho, mas sai. Vejam que eu fiz o mais passo a passo possível aqui, devagarinho, bem de boa e tal. Eu sugiro que se você está começando a fazer, faça isso passo a passo para evitar problema, tá? Então, quando a gente está falando de operações, né, das operações entre vetores, a gente tem a soma e a multiplicação por escalar. A soma, ela vai satisfazer a comutatividade, a associatividade, o elemento neutro da soma, que é o vetor nulo,
e o elemento oposto da soma, que é basicamente o vetor multiplicado por menos 1, tá? Ou o vetor no sentido contrário, né? Você tem o vetor V e o cara no sentido contrário, que é o menos V. A soma de V com menos V te dá 0. Pegar o vetor e somar com o vetor nulo não afeta em nada, porque você está somando o 0 em cada uma das coordenadas e por aí afora, beleza? Então, vale a comutatividade, vale a associatividade também, né? No caso da soma de vetores. Sempre é bom ressaltar aqui, quando eu listo propriedades das operações, tá, gente? Que essas propriedades das operações, elas são nada mais nada menos que a regra do jogo, tá? Então, assim, você tem que tomar cuidado que você tem que obedecer essas regras aqui. Se você burlar alguma dessas regras na hora de fazer conta, você errou a conta, tá? Então, tem que obedecer as regras, são as regras do jogo. Essa é a ideia. Obedece e tá tudo certo. É isso que dá para fazer. Bom, a outra operação é a multiplicação por escalar. Então, se eu pegar dois números reais, alfa e beta, vale a associatividade. Então, eu posso primeiro multiplicar o vetor por um escalar e depois o resultado que dá um vetor multiplicar pelo outro, ou primeiro multiplicar os dois escalares e depois o vetor. Você tem distributivo em relação à adição de escalares. Então, uma soma de escalares vezes um determinado vetor. Eu posso distribuir o vetor aqui dentro dessa soma, tá? É isso que eu estou dizendo. E se eu tenho uma soma de vetores no escalar multiplicando, eu posso distribuir esse escalar aqui na soma. Seguindo a lógica, o elemento neutro, né, da multiplicativa aí, o escalar neutro multiplicativo é 1, né? Porque multiplicar o número real por 1 não muda nada. Então, esse é o teu neutro da multiplicação por escalar. Assim como o neutro da soma é o 0, porque somar 0 não afeta em nada. Tá? Então, essas são também as regras do jogo aí que você tem que obedecer quando você estiver fazendo a multiplicação de um vetor por um escalar. Bom, vamos lá. Próximo exemplo, assumo então a base canônica de R2 e vamos considerar dois vetores. O vetor U, que é 7, 3, e o vetor V, que é menos 2, 3. Tá? Bom, olha só, o vetor U e o vetor V são nitidamente não colineares, né? Se você olhar para as coordenadas desses vetores, não tem como você multiplicar o vetor U por uma constante e chegar em menos 2, 3, até porque você teria que multiplicar cada uma das duas entradas e a segunda entrada do vetor U e do vetor V são iguais. Então, eles não são colineares. Se eles não são colineares, eles formam uma base para R2. Então, existe uma base para R2 formada pelos vetores U e V, tá? Bom, a pergunta é, quais as coordenadas do vetor W, que é dado por menos 2U mais V, na base canônica de R2? Por que eu estou enfatizando que é na base canônica? Porque na base formada pelos vetores U e V, eu sei que as coordenadas desse vetor nessa base B aqui maluca, ele é o quê? É menos 2, 1, né? Porque é menos 2 vezes U mais 1 vezes V. Então, nessa base B, esse cara tem coordenadas menos 2, 1. Vamos ver como é que fica na base canônica. Bom, o vetor, ele é o quê? Menos 2U mais V. Mas o meu vetor U tem coordenada 7, 3, o meu vetor V tem coordenada menos 2, 3. Se eu multiplico as coordenadas de U por menos 2, eu vou entrar multiplicando, vai ficar com menos 14, menos 6, mais menos 2, 3. Faço a soma desses caras, menos 14 com menos 2, menos 16, menos 6 com mais 3, menos 3. Bom, mas isso aqui é exatamente menos 16 vezes o vetor 1, 0, menos 3 vezes o vetor 0, 1, ou seja, menos 16i menos 3j, ou seja, as coordenadas do vetor W na base canônica são menos 16 e menos 3. Então, este cara aqui, ó, porque este sujeito aqui é o teu vetor I da base canônica e este sujeito aqui é o teu vetor J da base canônica. Portanto, este vetor W na base canônica
tem coordenada menos 16, menos 3, mas na base UV ele tem coordenada menos 2U. Percebe a diferença entre as coordenadas do vetor em cada uma das duas bases. Claro que se eu quero desenhar o vetor W agora em R2, eu sei, eu vou lá catar o ponto menos 16, menos 3, ligo da origem até esse ponto, eu sei onde é que está o vetor. Agora, se eu quiser desenhar o vetor W usando as bases U e V, não vai ser tão simples assim. Vou deixar para vocês pensarem como é que faz. Beleza? Bom, e para fechar agora então a nossa aula de hoje, eu quero só o conceito de vetor definido por dois pontos em R2, tá? Então, porque a gente está falando muito de vetor que começa na origem e termina em um ponto qualquer de R2. E como que eu encontro então as coordenadas de um vetor em R2, usando a base canônica, tá? Mais um vetor definido por dois pontos. Então, considere o vetor AB de origem no ponto A e extremidade no ponto B. Então, aqui tem o vetor AB, vermelhinho, começando no ponto A e terminando no ponto B. A pergunta é qual é a expressão analítica deste vetor? Quais são as coordenadas desse vetor AB aqui, a expressão analítica desse cara? Para achar a expressão analítica desse vetor AB, a gente vai considerar dois vetores aqui. Quais caras? Bom, dois vetores com origem na origem de R2. Quais? O OA e o OB. E aí a gente vai observar que o vetor OA, ele começa na origem e termina no ponto x1, y1, então ele é um vetor de coordenadas x1, y1. O vetor OB começa na origem e termina no ponto B, portanto ele é um vetor de coordenadas x2, y2. E aí eu quero que vocês observem o seguinte: a soma dos vetores OA mais o vetor AB vai te dar exatamente o vetor OB. É aquilo que eu estava falando a respeito da diagonal do paralelogramo. Se eu faço o vetor OA, eu andei, saí da origem, fui até o ponto A, depois saí do ponto A, fui até o ponto B, dá na mesma que sair da origem e ir parar no ponto B. Portanto, você tem essa expressão. O vetor OA mais AB é igual a OB. Mas o que acontece? Quem que eu quero saber quem é? Eu quero saber quem é o AB. Então, eu vou isolar o AB nessa expressão. Isolando o AB nessa expressão, eu tenho quem? AB igual OB menos OA. Mas OB eu conheço, x2, y2. OA eu conheço, x1, y1. Portanto, se eu faço x2, y2 menos x1, y1, eu obtenho o meu vetor AB. E quem que é isso, essa diferença? É x2 menos x1, y2 menos y1. Mas esse cara aqui não é exatamente o ponto final do vetor AB? E esse cara aqui não é exatamente o ponto inicial do vetor AB? Portanto, encontrar as coordenadas do vetor de um vetor definido por dois pontos nada mais é do que fazer ponto final menos ponto inicial. Clássico. Fechou? Bom, por essa aula era isso. Espero que o conteúdo tenha ajudado, que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Se inscreve no canal, gente, ajuda aí o canal a crescer, deixa o like no vídeo para as pessoas verem que o vídeo é útil, né, e que pode ser importante. Compartilhe com os amigos de vocês que também queiram aprender matemática. E, bom, fica a dica aí, a próxima aula, 5.3, a gente vai discutir então os vetores em R3, conhecer o espaço tridimensional, né, o tal do R3, que é novidade para muita gente. Beleza? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima aula.